Bom, hoje o Celso Ricardo, nos bastidores da pecuária, traz várias informações, não só sobre o mercado do boi gordo, pecuária de corte, pecuária leiteira, mas sobre o agronegócio em geral. E hoje ele trata sobre temas relacionados principalmente ao cacau. Antes, uma informação de que o cacau na Bolsa de Londres renovou a máxima dos últimos 46 anos devido à oferta escassa. Mas isso pode não representar uma oportunidade para o produtor de cacau aqui no Brasil. E esse é o comentário de hoje do Celso Ricardo. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos falar sobre uma cultura importantíssima para o Brasil. Na realidade, essa cultura e esse produto se difundem à história do país. Nós vamos falar um pouquinho sobre cacau, os seus problemas do passado e os seus problemas do presente. A falta de atitude no passado e até agora uma falta de atitude para um problema que pode prejudicar ainda mais o produtor de cacau, principalmente o produtor de cacau do sul da Bahia. A gente sabe que o produtor de cacau do sul da Bahia, através da introdução criminosa há mais de 33 anos da vassoura de bruxa, vem amargando problemas e situações que prejudicam a sua vida, além da produção no campo, ano após ano, sem que ninguém, praticamente ninguém, tivesse a hombridade de assumir um compromisso com esse produtor de cacau e representá-lo perante os órgãos competentes que já poderiam ter mudado essa realidade há muito tempo. Tendo em vista essa situação e muitos amigos e o respeito e admiração que eu tenho pelo estado da Bahia, eu resolvi representar o produtor de cacau do sul daquele estado em Brasília. Mais precisamente na época que a Tereza Cristina era ministra da Agricultura, onde eu apresentei uma proposta simples e objetiva e totalmente justa, e que o Brasil deveria naquela época ter resolvido a partir dessa proposta, porque nada mais justo que nós tivéssemos o mínimo de respeito com esse produtor que trabalha com um produto economicamente para o Brasil muito importante, mas que hoje é mais fácil importar e deixar os problemas de lado, como nós fizemos com vários produtos, com vários alimentos aqui no Brasil. A minha proposta era simples, uma renegociação da dívida. 20 anos para que esse produtor de cacau pudesse quitar as suas dívidas. É muito importante que a gente diga que o produtor nunca quis deixar de pagar, mas nada mais justo a partir deste ato criminoso da introdução da vassoura de bruxa, que esse produtor tenha tempo para pagar as suas contas. 3 anos de carência e juros módicos, ou seja, juros pequenos, que esse produtor pudesse retomar a sua produção de cacau, se organizar financeiramente e a partir daí investir na sua propriedade e pagar aquilo que ele deve. Somados a essa proposta, eu analisei a nossa potencialidade em desenvolver, a partir do Ministério da Agricultura e empresas parceiras, transformadas geneticamente, para que nós pudéssemos enxertar os antigos cacauais e com isso reduzir o ciclo, o tempo de produção. Também é um passo interessante. Mas até hoje praticamente eu não vi uma ação mais concreta para que esse produtor pudesse retomar a sua produção, a sua dignidade, pudesse mudar o cenário de municípios da Bahia que viviam num passado dessa produção de cacau e que hoje estão praticamente abandonados também. Depois da minha reunião com a Tereza Cristina, eu me reuni com o Valdec, na época diretor da CEPLAC. Organizamos reuniões primeiramente online, e depois nós iríamos até o sul da Bahia, nos encontrarmos com os produtores de cacau. Mas lá existem grupos, e alguns grupos boicotaram esta reunião, passaram à frente e me chamaram de estrangeiro. Afirmaram que eu não teria autoridade ou sequer representatividade para falar em nome do produtor de cacau. Mas a insignificância dessas pessoas e a falta de atitude, e mais do que isso, a falta de interesse do Ministério da Agricultura naquela época, fez com que o problema ficasse novamente dentro de uma gaveta e até hoje ninguém resolveu o problema. Esse conflito de interesses, na realidade, tem pelo agronegócio brasileiro como um todo. Existem grupos. O grupo que quer mais, que pode mais, que acaba prejudicando aqueles que não têm acesso e meios de chegar lá em Brasília para que a sua voz seja escutada e ações e atitudes sejam tomadas. Não somente no Ministério da Agricultura patético como nós temos, mas
Governos do estado da Bahia nada fizeram até hoje, e eu estou falando de mais de 33 anos. Deputados estaduais, deputados federais e senadores praticamente calados, engessados, sem apresentar propostas, e eles teriam totais condições de já ter resolvido esse problema. Mas a falta de interesse, ou seja, o interesse excessivo nas indústrias, faz com que o produtor rural, assim como em todo o Brasil, fique para segundo plano. E está na hora de nós mudarmos essa realidade. A vassoura de bruxa, esse ato criminoso até hoje não foi resolvido. E está na hora de nós resolvermos esse problema do passado. Mas como se não bastasse, nós temos um problema agora no presente. É o surgimento de um novo vírus, que pode prejudicar ainda mais os produtores de cacau. E até agora é um problema que já foi visto e identificado no passado, mas fica a pergunta: quais foram as medidas preventivas tomadas? Quais são as ações que estão sendo tomadas para que esse vírus, que é transmissível através de insetos e de materiais infectados, não venha a destruir ainda mais esse estado com tanta potencialidade de produção de cacau como é o estado da Bahia? Como eu disse, já havia sido relatado o problema do vírus, mas o cacauicultor foi avisado? Ele foi alertado? O assunto já é pauta no estado e dentro do Ministério da Agricultura? Já estão sendo apresentadas propostas para a resolução do problema? Quais são as medidas que estão sendo tomadas agora para que esse problema não venha se agravar no futuro próximo e colocar de vez por terra a produção de cacau, principalmente daquele estado maravilhoso que é o estado baiano? O Ministério da Agricultura se mostra cada vez mais incompetente e incapaz, através de uma falta de gestão e de ministros da Agricultura que não têm nenhum conhecimento e autoridade sobre o agronegócio brasileiro. E eu aqui dou uns exemplos. Ministério da Agricultura que ficou calado perante a apresentação de um projeto de lei esdrúxulo como o do autocontrole. Nós temos uma portaria apresentada pelo próprio Ministério da Agricultura, da SDA 515, que facilita ainda mais o toalete de carcaças dentro dos frigoríficos. Como se já não bastasse tanta incompetência, o Ministério da Agricultura vai, através da Instrução Normativa 125, retirar a exigência do tratamento fitossanitário através da fumigação com brometo de metila dos cacauais de origem lá da onde nós importamos. Isso a pedido das moageiras locais. Essa atitude insana e irresponsável está fazendo com que as lavouras de cacau do Brasil fiquem expostas a esse vírus. Nós tínhamos, através da Instrução Normativa 118, a obrigatoriedade desses cacauais externos apresentarem documentações de que estavam realizando esta fumigação. Ministério da Agricultura, com foco sempre nas indústrias e na exigência dessas indústrias, vai lá de uma maneira a facilitar a comercialização e retira essa exigência. Incapacidade, falta de respeito e consideração com o produtor rural brasileiro, expondo as nossas lavouras de cacau pelo Brasil inteiro a um vírus que pode destruir, comprometer a produção de cacau nacional, e com isso a importação cada vez mais cresce no Brasil e de uma maneira muito rápida. São milhões de reais que o cacau movimenta no Brasil. Nós somos uma referência de produção de cacau de qualidade, já ganhamos prêmios no exterior. Mas o Ministério da Agricultura, como sempre, não está preocupado com o produtor rural e com a produção nacional. Cada vez mais os seus interesses e o foco vêm a partir da exigência das indústrias de alimentos. E o produtor rural, como eu disse, acaba ficando para segundo plano. Foco nas indústrias, produtor rural para depois. Essa tem sido, ao longo dos anos, as atitudes dos ministros da Agricultura que passaram lá para o Brasília. Está na hora do produtor rural, do produtor de cacau mostrar a sua voz, começar dentro da Bahia a exigir, não é pedir, a exigir um posicionamento do governo do estado, dos deputados estaduais, federais e dos senadores lá em Brasília, para que alguma medida seja tomada, nós possamos nos prevenir com relação a esse vírus e não comprometer ainda mais as lavouras de cacau aqui no Brasil. Estaremos de olho para ver as atitudes que serão tomadas e voltaremos novamente para o debate, se caso nenhuma medida plausível for tomada que venha a proteger as lavouras de cacau e o nosso produtor de cacau, altamente competente, mas que nos últimos anos, na realidade há mais de 33 anos, vem sendo desconsiderado por governos e Ministério da Agricultura. Está na hora de nós mudarmos esse cenário. O cacau é muito importante para o Brasil
e nós precisamos reverter essa situação da vassoura de bruxa e nos prevenir com relação a esse vírus que pode comprometer ainda mais, por uma insanidade e irresponsabilidade do Ministério da Agricultura, as lavouras de cacau aqui no Brasil. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, Celso. E eu encerro essa edição, fechamento do mercado, fazendo uma homenagem especial a você, avicultor, ao Dia da Avicultura, aos 15 milhões de toneladas de carnes de aves produzidas anualmente aqui no Brasil e os 55 bilhões de unidades de ovos produzidos também com seu esforço, sua resiliência. Dia do Avicultor, Dia da Avicultura, homenagem do Tempo e Dinheiro a todos vocês nesse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Uma boa tarde e eu volto logo mais com informações a respeito do último boletim dessa semana, deste mês, sobre as qualidades ou a qualidade das lavouras dos Estados Unidos pelo USDA. Ótima tarde a todos e até logo mais.